Achou que não teria mais top 5 aqui no canal? Achou errado, tá? Pois é, hoje a gente está aqui para trazer mais um top 5 para vocês. O nosso primeiro top 5 aqui no canal. A gente fez uma enquete no Twitter, no Facebook e no Instagram para saber a opinião de vocês e a gente organizou um top 5 dos grandes goleiros. E hoje a gente vai trazer para vocês um top 5 dos maiores zagueiros artilheiros do Cruzeiro. Os 5 zagueiros que mais marcaram gol vestindo a camisa do Maior de Minas. A gente vai começar como a gente sempre faz aqui no canal. A gente vai começar do 5º colocado para o 1º colocado. Já temos aí na 5ª colocação um cara que estava aqui recentemente, Bruno Rodrigo. Ele tem 17 gols em 166 jogos pelo Cruzeiro. Bruno Rodrigo participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014. Ele teve as primeiras oportunidades que Bruno Rodrigo teve na carreira foi na Portuguesa lá em 2016, onde começou a ter umas atuações boas surgindo aí no cenário do futebol nacional. Bruno Rodrigo foi contratado pelo Santos lá em 2009, ele só fez sua estreia pelo Santos em 2010. Porém, foi um ano muito conturbado, com muitas lesões para o zagueiro, e ele somente em 2011 reapareceu para o futebol. Ele participou daquele time fantástico que tinha o Neymar, que conquistou a Libertadores da América, então ali o Bruno Rodrigo surgiu de vez no cenário do futebol nacional. E em 2012, Bruno Rodrigo recusou a renovação de contrato do Santos, ele foi contratado pelo Cruzeiro, e o contrato dele, recém-chegado ao Cruzeiro, tinha duração apenas de uma temporada. Bruno Rodrigo, logo que chegou ao Cruzeiro, já virou titular. Ele estreou pelo Cruzeiro logo em clássico, ele estreou na vitória do Cruzeiro por 2-1 diante do Atlético no Campeonato Mineiro de 2013, e ele foi primordial na conquista do título brasileiro daquele ano. Fantástica campanha do Cruzeiro em 2013, todo mundo sabe como foi, né? O Cruzeiro deitou aí no Campeonato Brasileiro e conquistou o título brasileiro. Em 2014, o Bruno Rodrigo começou muito bem novamente. Ele ficou conhecido pelo apelido Cabeça de Míssil. O Dedé chamava muito ele Cabeça de Míssil e os outros jogadores do elenco também. Bruno Rodrigo começou muito bem no ano de 2014, Cruzeiro sendo campeão mineiro daquele ano e Bruno Rodrigo atuando pela Libertadores da América. O Cruzeiro não conseguiu o título, foi eliminado da Libertadores, porém novamente no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro fez uma ótima campanha e Bruno Rodrigo participou mais uma vez da conquista do título brasileiro de 2014, um feito histórico, conquistando aí 2 títulos brasileiros consecutivos. Destaque aí nesse ano de 2014 é que junto com o Ricardo Goulart, o Bruno Rodrigo foi artilheiro do Cruzeiro na Libertadores deste ano, lembrando que o Cruzeiro foi eliminado nas quartas de final para o São Lourenço. Após campanhas fantásticas em 2013 e 2014, o Cruzeiro não conseguiu montar um time bom e fez péssimas campanhas em 2015 e 2016. O Cruzeiro, com muitas críticas defensivas, Bruno Rodrigo não renovou seu contrato com o Cruzeiro, deixou o Maior de Minas e foi atuar pelo Grêmio. E agora na 4ª colocação, na verdade, essa 4ª e 5ª colocação tem um impasse aí, que tem um empate, né? Teoricamente, Bruno Rodrigo tem uma certa vantagem porque ele tem um número menor de jogos, mas a gente colocou na 4ª colocação aqui o Darcy Menezes. Ele tem 17 gols, mesmo número de gols do que o Bruno Rodrigo, porém ele atuou mais pelo Cruzeiro. Ele atuou em 427 partidas, enquanto o Bruno Rodrigo atuou em 166 partidas. Darcy Menezes estreou pelo Cruzeiro lá em 1968, então a galera que é mais nova só vai lembrar se assistir vídeos no YouTube, se ler a história dele pela internet. Mas ele participou daquele time fantástico do Cruzeiro na década de 70, que era muito conhecido. Darcy atuou ao lado de Raul Fernandes, Procópio, Piazza e finalmente Moraes foi com quem formou a dupla de zaga campeão da Libertadores da América de 1976. Darcy não era um zagueiro muito alto, então ele fugia dos padrões de zagueiro daquela época, mas ele compensava isso com sua impulsão. Ele era um zagueiro muito veloz e de muita impulsão também. E uma das suas vantagens era a sua colocação e capacidade de antecipações da jogada. Era um zagueiro fantástico, apesar de não ter a altura que eram os padrões daquela época. Hoje em dia está até muito diferente, né? A gente tem muitos zagueiros aí que não são altos, mas naquela época era comum o zagueiro ser um pouco maior. Um cara muito humilde, muito simples e cobrador de pênaltis. Zagueiro cobrador de pênaltis, foi aí que surgiu aí esse título de zagueiro artilheiro, né? Darcy atuou pelo Cruzeiro até 1978. Ele foi, como a gente já disse aqui, campeão da Libertadores da América com a camisa do Cruzeiro, além de ter sido vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 69, 74 e 75, além de como conquistou a Libertadores da América, foi para o Mundial e participou daquela campanha lá que foi, infelizmente, vice-campeão para o Bahia. Darcy encerrou sua carreira pelo Cruzeiro, foi atuar no Vitória da Bahia e ele está aí nesse ranking no top 5 dos zagueiros que mais vezes marcaram gols
com a camisa do Cruzeiro. E na terceira colocação a gente tem aí o Léo com 18 gols e mais de 270 partidas, ele que vai aumentar bastante esse número de partidas jogadas e talvez até de gols, porque ele ainda atua pelo Cruzeiro no ano de 2018, então esperamos que aumente sim esses números aí. Apesar de ser natural de Minas Gerais, Léo se destacou e surgiu para o futebol brasileiro lá no Grêmio. Foi lá onde ele conseguiu, em 2007, surgir de vez para o futebol brasileiro com boas atuações. Matérias falando muito bem do Léo na época. Léo chegou a ser convocado para a seleção brasileira, apesar de não ter atuado. Na época o treinador era o Dunga. E em 2010 o Léo foi contratado pelo Palmeiras, clube paulista, e ainda na metade daquele ano o Cruzeiro contratou o zagueiro. O Cruzeiro mandou para o Palmeiras o Leandro Amaro, mais uma quantia em dinheiro. Então na metade de 2010 Léo chega ao Cruzeiro para construir essa história brilhante que construiu, e a gente vai falar um pouquinho para vocês aí. O Léo, assim que chegou ao Cruzeiro, chegou com grande status, né, porque teve boas atuações no Grêmio, tanto que foi até convocado para a seleção brasileira. Porém, em 2011 no Cruzeiro não foi um ano muito bom, apesar da conquista do título mineiro daquele ano. O Cruzeiro teve uma briga feia contra o rebaixamento. 2011, o ano do famoso 6-1, essa aqui era a camisa de 2011. O Léo então participou daquela campanha ruim do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas que acabou tudo bem com a famosa goleada por 6-1 sobre o maior rival, o Atlético Mineiro. E apesar de ser zagueiro, o Léo já atuou como lateral também. Inclusive a gente falou aqui do 6-1, naquela partida o Cruzeiro estava com alguns desfalques e o Léo atuou como lateral naquela grande partida, histórica partida que o Cruzeiro venceu na última, se escapando do rebaixamento aí com a goleada sobre o Atlético. Não é novidade para ninguém, a gente já disse aqui que o Léo é mineiro e o Léo também é torcedor do Cruzeiro, ele não esconde isso, ele sempre fala isso em suas entrevistas. E ele se destacou pelo Cruzeiro pela sua forma simples de jogar, né? Não inventa, sempre tira da forma que dá, tanto de forma aérea quanto na bola no chão, ele não tenta inventar jogadas de brando, então é um zagueiro simples, mas eficaz, né? E em 2013, Léo teve seu contrato renovado pelo Cruzeiro e foi naquele ano onde ele conquistou seu primeiro grande título com a camisa do Cruzeiro, porém ele não era titular da campanha do Campeonato Brasileiro de 2013, ele era reserva, mas participou sim da campanha e foi de qualquer forma importante. E em 2014 a gente sabe que começou as lesões do Dedé e isso deu a oportunidade ao Léo participar daquela campanha do título do Campeonato Mineiro de 2014 e do título brasileiro de 2014. Léo conquistou então o seu quarto título com a camisa do Cruzeiro e dessa vez sim atuando, fazendo grandes partidas e marcando gols importantes. E após campanhas discretas em 2015 e 2016, chegou o ano de 2017, né? Léo teve um começo de temporada muito conturbado, protesto na Toca, inclusive pedindo a saída dele junto com o Caicedo, mas o Cruzeiro manteve Léo e surgiu aí o garoto Murilo, que começou a formar a dupla de zaga daquele ano com o Léo, e o Cruzeiro conquistou o título da Copa do Brasil, aquela final contra o Flamengo, e Léo foi na campanha da Copa do Brasil. Léo foi um dos jogadores mais importantes, com ótimas atuações, apesar do começo conturbado. Então aí a gente falou de um grande zagueiro, né? Léo conquistando aí 2 títulos brasileiros, títulos mineiros, e sendo importantíssimo na conquista da Copa do Brasil de 2017, porque é uma conquista recente, todo mundo se lembra e sabe a forma que foi. O Léo muito criticado no começo e deu a volta por cima, grandes atuações ao lado do Murilo. E com 25 gols em 260 jogos, a gente tem aí na segunda colocação, estamos chegando no topo, tem aí na segunda colocação o zagueiro Cris, ele que surgiu no Corinthians, no futebol profissional no ano de 1995, e com muito altos e baixos pelo Corinthians, ele foi envolvido em uma negociação com o Cruzeiro em 1999. O zagueiro João Carlos foi para o Corinthians e o Cris veio para o Cruzeiro. Já no Cruzeiro, a passagem do Cris foi totalmente diferente do que a passagem dele pelo Corinthians. Cris se identificou muito com a torcida do Cruzeiro, já sendo considerado um dos melhores zagueiros aí daquela época, então o Cris se destacou demais pelo Cruzeiro e uma forte identificação com a torcida cruzeirense. E em 1999, quando o Cris veio para o Cruzeiro, ele tinha um rótulo de ser um zagueiro muito violento. Ele mudou essa história no Cruzeiro quando foi eleito o zagueiro mais disciplinado daquele ano, onde recebeu o primeiro cartão amarelo somente em junho de 1999. Então o Cris também deu a volta por cima aí nesse rótulo de zagueiro violento. Cris conquistou a Copa do Brasil de 2000 pelo Cruzeiro e na sequência ele participou daquela campanha fantástica da Tríplice Coroa, conquistando o título brasileiro da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro de 2003. Então Cris aí com grandes feitos, ele foi campeão também da Recopa Sul-Americana pelo Cruzeiro,
além de ter conquistado 2 Sul-Minas. E após essa campanha fantástica pelo Cruzeiro, Cris foi para o Lyon, despertou o interesse do Lyon e foi contratado pelo clube francês, onde fez uma brilhante história por lá também, e passou também pelo Galatasaray e depois retornou para o Grêmio, onde não fez boas atuações, e também na sequência pelo Vasco, onde foi dispensado pelo clube carioca após críticas da torcida, e hoje em dia ele começa aí a sua carreira de treinador. E na liderança, no top 1 dos zagueiros artilheiros, a gente tem o Geraldão com 30 gols. Ele marcou 30 gols em 170 partidas pelo Cruzeiro. Ele foi revelado pelo Maior de Minas e era conhecido pelos seus chutes de longa distância, chutes muito bons. Após o começo pelo Cruzeiro, Geraldão foi emprestado para o clube do Catar em 81, um clube que era treinado pelo Procópio Cardoso, que foi quem pediu o empréstimo dele, e ele retornou ao Maior de Minas em 1983. Em 84 começou a boa campanha do Geraldão pelo Cruzeiro. Ele fez dupla de zaga com o Ailton e também com o Eugênio. Eles quebraram naquele ano a sequência de títulos mineiro do Atlético Mineiro. E em 1986, Geraldão marcou esse gol que vocês estão vendo aí, uma curva fantástica contra o Piauí. A bola pegou uma curva que ninguém entende até hoje como é que ele conseguiu fazer isso. E as bolas naquela época não eram dessa qualidade que são hoje, né? Geraldão permaneceu no Maior de Minas até 1987, quando conquistou mais um título mineiro sobre o Atlético Mineiro. E naquele ano ele foi negociado com o Porto de Portugal por 1,3 milhões de dólares. Geraldão ainda atuou pelo PSG da França, famoso PSG, né? Em 1991, 1992, depois retornou para o Grêmio aqui no Brasil e também jogou pela Portuguesa. Então, galera, esse foi o nosso top 5 dos zagueiros que mais vezes marcaram gols com a camisa do Cruzeiro. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal. Importante, comenta aí qual tema você gostaria de ver aqui, um top 5, ou que a gente contasse a história de algum jogo, algum jogador em específico. Hoje a gente trouxe um pouquinho da história de cada um desses 5 zagueiros aí, esperamos que vocês tenham gostado. Então é muito importante você comentar, dizer o que achou, qual desses zagueiros aí você pôde ver jogar e qual você acha que foi o melhor na sua opinião. E comenta também, como a gente disse aí, o tema do próximo top 5, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o gostei. Falou!